Olá, bom dia. Vamos então para a nossa revisão, para avaliação, certo? Então, na primeira questão, presta atenção aqui. A gente fala sobre a ocupação, a administração, né, da América Portuguesa, né? Lembrando que a América Portuguesa, quando a gente fala aí, é a América do Sul, não é isso? Porque o processo de colonização da América do Sul foi realizado inicialmente pelos portugueses, ok? Então vamos lá. A ocupação da América Portuguesa teve início em 1531, com Martim Afonso de Souza. Nessa época, os empreendimentos mercantis portugueses na Índia e na China tornavam-se cada vez menos lucrativos, né? E a coroa portuguesa estava interessada em buscar novas fontes de riquezas. Pronto. Então aqui nesse texto, avaliando esse texto, né, a gente observa que ele fala que a ocupação, então ocupar, né, é também um processo, né, de colonização. Inicialmente, de 1500 a 1530, nós tivemos o processo de colonização de apenas retirada de produtos, ou seja, é uma colonização de exploração, de 1500 a 1530. A partir de 1531, né, então se efetiva, ou seja, se realiza, se conclui a ocupação, né? Inicia-se então um processo novo de ocupação e de exploração, né? Não quer dizer que parou a exploração e apenas ocupou, não. Agora o processo é explorar e ocupar, e aí vai acontecendo esse processo, né? Então veja, motivo, né, dessa ocupação que levou, a gente vai olhar aqui. Os empreendimentos mercantis portugueses, ou seja, todo a prática de comércio, né, portugueses na Índia e na China, ela vai se tornar cada vez menos lucrativo. Não dá para lucrar nos produtos, né, mais caros e tal. E aí a coroa portuguesa estava interessada em buscar novas fontes de riquezas, né? Ou seja, onde se tinha, né, fonte, onde é que se tinha essas fontes de riqueza? Na China, na Índia, né, no Oriente. Agora os olhos se voltam para a colônia portuguesa, né? Então esse é um dos motivos, né? Um desses motivos é justamente essa queda no comércio com o Oriente, com a Índia e com a China. Vamos lá então. Aí diz, seguindo a lógica desse fragmento textual, podemos afirmar em relação à colônia a exploração corretamente. Letra A. A presença dos europeus na colônia portuguesa se deu devido ao aumento das atividades mercantis no Oriente, China e Índia. Então veja que o detalhe aqui com o aumento não. A gente viu que o texto já nos mostra que foi justamente a queda, a diminuição. Então não pode ser letra A. Letra B. A partir de 1530, a coroa portuguesa sendo considerada a metrópole em relação à América. Então, se ela é a metrópole, Papai, é vida. Então vamos continuar, né? É isso, né? Vida de professor em casa é isso. Tem que se adaptar. Mas vamos lá então. Então aqui a gente observa que na letra B, ele diz a partir de 1530, a coroa portuguesa sendo considerada a metrópole em relação à América portuguesa, decidiu por meio da ocupação garantir a posse de seu território, temendo a ocupação do rei Dom João VI. Então, muito cuidado nesse detalhe, né? Aqui, ó, quando ele coloca, já começa, ó, a partir de 1530, a coroa portuguesa sendo considerada a metrópole em relação à América, ou seja, a América é colônia, né, de Portugal. E é claro, 1530, né, já começa-se então a pensar nessa vinda, né, para ocupar a América. Porém, veja, quando ele diz, decidiu por meio da ocupação
garantir a posse de seu território, até aí tranquilo. Mas a gente tem que aprender, quando for fazer questões assim, a gente tem que ler por completo a alternativa. Porque ele diz aqui, ó, temendo a ocupação do rei Dom João VI, não. Temendo a ocupação de outros, né? Porque aqui o rei Dom João VI é o rei de Portugal, né? Então ele não vai temer a ocupação do rei, mas vai temer a ocupação de outros, né? Como holandeses, franceses, né? Ingleses, nas terras que são colônia, né? As terras que fazem parte da colônia da América Portuguesa. Então ela se torna errada aqui. Na letra C, o processo de exploração e administração da metrópole em relação à colônia na América Portuguesa se deu pelo motivo claro de proteção do território devido ao enfraquecimento do domínio espanhol no Brasil. Não, né? Aqui já também o finalzinho deixou errada, né, a afirmativa. Na letra D, veja, o processo de exploração e colonização da América Portuguesa deu início em 1500 a 1531, quando a metrópole reconheceu que era importante a ocupação do seu território. Dom João III deu ordem para colonizar e continuar a exploração. Então a gente vê aqui que o processo de exploração e colonização da América Portuguesa deu início, né, em 1500 a 1531. Segue então esse processo, né? Então aqui a resposta, letra D. Vamos para a segunda questão rapidinho. Veja, leia o texto abaixo e marque a alternativa que apresenta a afirmativa correta, baseada nas ideias do fragmento. O fragmento é o quê? É o textinho pequenininho que está aqui, tá bom? Então veja, ameaças e ataques ao território português. Era preciso garantir o domínio do território na América, pois os franceses e holandeses estavam buscando ocupar as terras. Estratégia portuguesa: atrair colonos com promessas de riquezas, títulos de honraria. Então, veja que essa questão tem a ver com a primeira, né? Quem responde a primeira responde a segunda. Se não sabe, já vai perder direto aí duas questões, né? Então era preciso garantir o domínio do território da América. Por quê? Aí ele está trazendo aqui, os franceses e holandeses estavam buscando ocupar as terras. E aí vem a estratégia, né? Vamos atrair colonos, pessoas nossas aqui, que podem nos representar nesse espaço. A gente pega a colônia, vai dividir, né? Aí ele vai criar as capitanias hereditárias, não é mesmo? E aí cada um desses colonos vão ocupar, vão ficar responsáveis, serão chamados de donatários. Ok? Beleza? A questão rola em cima desse contexto, tá bom? Então vamos lá. Letra A. As capitanias hereditárias não foram suficientes para garantir a segurança na colônia. Sim, neste momento sim, foram suficientes. Então não pode ser essa, por quê? Porque é uma negativa, não foram suficientes. E foi, neste momento, para este momento, foi suficiente. Foi um processo inicial de organização de administração. Letra B. O domínio português ficou garantido com a nova forma de administração na colônia, denominada de sesmarias. Vocês aprenderam que a capitania, né, primeiro processo de divisão, vai dividir em 15 capitanias para 12 donatários. Então vai dividir as 15 capitanias. O donatário, por sua vez, ele se vê também sozinho. É muito espaço para ele sozinho dar conta. Então ele vai administrar de que forma? Dividindo essa capitania em grandes lotes. Será então confiado a outros, né, os sesmeiros. Então aí é que é chamada essas divisões das capitanias de sesmarias. Tá certo? Então não pode ser a letra B. Ok? Na letra C diz, não havendo necessidade de um novo modelo de administração, quer dizer, já está errado aí, não havendo necessidade de um novo modelo de administração, Dom João III procurou ocupar as terras da colônia desde 1500 a 1500, quer dizer, essa alternativa já está errada em vários pontos. Primeiro, né, não havendo necessidade, houve necessidade. Segundo ponto, ele coloca aí desde 1500 a 1531, né, então... A ocupação não. Primeiro processo é a exploração. Depois, em seguida, 1500, 1530, 1531, acontece então a ocupação de fato. Então não pode ser letra C. Resposta então será a letra D. Vejam, a necessidade de garantir o domínio territorial fez com que Dom João III convidasse
12 pessoas que seriam atraídas com promessas de riquezas, né? Com promessas de riquezas, títulos e honrarias para ocuparem as capitanias hereditárias. Aí sim, ele vai tentar atrair, porque o próprio texto lá em cima diz, ó, estratégia portuguesa, atrair colonos com promessa de riqueza, títulos e honrarias. Então é só você ler o pequeno texto, o fragmento, que você consegue identificar. Esse é o exercício que eu quero que vocês façam ao analisarem questões, aprender a analisar questões, tá bom? Na terceira questão, veja, observe a imagem ao lado e leia com calma o texto e a seguir responda a afirmativa correta. Estou pedindo a correta. Vamos ler o fragmento. As capitanias hereditárias. De início, a extração do pau-brasil, principal atividade dos portugueses na América, não levou à fixação de colonos. Esse tipo de exploração não demandava a formação de núcleos populacionais, é o que a gente vem discutindo, né? Inicialmente é colônia de exploração, apenas chega aqui, retira para o Brasil, pronto. Depois então é que vai acontecer a ocupação, que a gente já viu, que é de 1530 a 1531. E segue, né? Com exploração e colonização. Veja lá, a coroa portuguesa em 1530, na América, começou a produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa. O comércio do açúcar gerava grandes lucros, como mostrou a experiência dos portugueses na Ilha da Madeira e nos Açores. A coroa divide o território em grandes lotes doados a fidalgos chamados de donatários. É tudo que a gente já vem conversando. É só afirmar cada vez mais na sua cabeça o assunto para você não errar as alternativas. E aprender como lidar com esse tipo de questão. Que vem texto, vem imagem para ser interpretado. Então vamos lá, na letra A. Inicialmente a colonização de exploração não deu certo, sendo possível a sua aplicação pela coroa portuguesa apenas a partir de 1535. Errado, né? Letra B. A extração do pau-brasil, primeira atividade de colonização na colônia portuguesa da América de 1500, não levou à fixação de colonos, né? E aí, justamente, né, não levou à fixação de colonos. De fato que não se fixou, porque era colônia de exploração, é a extração. Chega, retira e leva. Letra C. A coroa dividiu o território, mas não conseguiu convencer os fidalgos a ocuparem as capitanias. Errado, né? Letra D. A boa ideia de dividir a colônia portuguesa em grandes lotes de terra garantiu definitivamente a ocupação dos 15 donatários para as 12 capitanias, né? A boa ideia de dividir a colônia portuguesa em grandes lotes de terra garantiu definitivamente não. Por quê? Porque logo após isso vai ser necessário a organização, a nova administração do governo geral. Aí vai surgir o tal do governador geral. Beleza? Então aqui a nossa resposta está na letra B. A extração do pau-brasil, primeira atividade da colonização da colônia portuguesa na América de 1500. Não levou à fixação de colonos. De fato, não se fixaram, né? Chegava, retirava, a mercadoria levava, pronto. O procedimento era esse. Enriquecimento da metrópole. Aqui ao lado vocês vão ver, ó, mapa da capitania hereditária, 1534, 1536. Mais ou menos tem o esboço do que seria as capitanias, a divisão. Ok? Vamos seguir. Outra questão aqui com imagem. Quarta questão. Observe a imagem ao lado e marque a alternativa correta em relação ao Tratado das Tordesilhas, né? Tratado das Tordesilhas. O que então esse tratado ele garantia, né? O tratado ele vem para é um acordo. O que é um tratado? O tratado é um acordo. Então se acorda é porque concorda um com o outro, né? Será que houve essa concordância? Será que essa concordância de fato ela se efetiva, permanece, né? Claro que não. Olha aí, nós temos uma linha, né, na vertical, ou seja, em pezinho, uma linha que corta aí, ó, a América, passa pela América do Sul, dividindo, né? Do seu lado direito aí você observe, diz, ó, tem aí, ó, Cabo Verde, são as ilhas, a ilha de Cabo Verde, e ele diz que a 370 léguas, né, da ilha de Cabo Verde, né, cerca de 1.800 quilômetros, né,
você tem aí essa área sendo o território de Portugal. Então Portugal só poderia, né, colonizar nesse espaço. Já do seu lado esquerdo, você olhando para a tela, você tem um território de Castela, ou seja, está aqui, ó, dos espanhóis. Então não pode de fato haver aqui a entrada de portugueses nem de um lado nem de espanhóis do outro. É claro que isso não vai se garantir por muito tempo, beleza? Então tá aí o tratado garantindo, né, essa propriedade, né, desse território. Então vamos lá, observa a imagem ao lado e marca a alternativa correta em relação ao Tratado das Tordesilhas. Letra A. Esta divisão estabelecia a separação dos territórios da Espanha e de Portugal apenas nas terras da América do Sul. Não, o tratado, olha lá, ele vem, né, traçando daí, né? Letra B. A linha imaginária estaria a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Observe que ela está, o quê? Presta bem atenção aqui, hein? Vamos ler logo a letra C. O território garantido por Portugal estava a oeste do Mediterrâneo, do meridiano, né? O território garantido por Portugal estava a oeste do meridiano. Então veja, como referência, vamos tirar logo o meridiano. O meridiano é a linha. Então veja, traçou a linha. O território Portugal estaria o quê? A leste do meridiano e não a oeste. Porque a oeste, que seria para o lado esquerdo, né? Para o lado esquerdo está o quê? O território de Castelo. Então a C está incorreta, né? Então A está incorreto, C está incorreto. Letra D. Portugal e Espanha dividirão de forma homogênea. Gente, homogêneo quer dizer igual, misturado, junto, né? Homogêneo, está tudo misturado. Os seus territórios com demarcação de linha do Tratado das Tordesilhas. Então, D está errado, C está errado, A está errado. Resposta B. Então, vamos de novo devagarzinho aqui. A linha imaginária estaria a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, você tem que a linha. Veja, Cabo Verde, se vai para a esquerda, é o quê? É oeste. Então, oeste, né, de Cabo Verde. Então, a gente toma como referência primeiro o quê? A ilha. Olha para a ilha, Cabo Verde. Se ela está se a linha está à sua esquerda, ela está para o oeste. Então, a resposta é essa. Certo? Questãozinha para trabalhar aí o raciocínio lógico, né? E aqui temos uma questão, ó, da UFCCE, né? Universidade Federal aí do Ceará. Nos primórdios do sistema colonial, os primórdios é o que? O início. As concessões, que são concessões, são permissões. As concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar com fins comerciais. Então preste atenção. Nos primórdios do sistema colonial, né? Então no início do sistema colonial, as concessões, permissões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar com fins comerciais, né? Então, quando ele lança aqui essa questão, o aluno tem que se posicionar no tempo, né? Se ele fala aqui de ocupação, diretamente você tem que focar a sua cabeça em quê? No processo de 1500 a 1531, porque de fato é quando vai se iniciar a ocupação, certo? Então ele já jogou para que o aluno tivesse esse posicionamento. Eu vejo que a aulinha da gente nos trouxe essa visão. Foi a primeira coisa que o professor falou na aula. E olha aqui que é uma questão a nível universitário, né? Vamos lá. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esse objetivo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo da ocupação, né? Da ocupação como organização da produção
do açúcar, né, com os fins comerciais, né? Então, ocupar para produzir aqui o açúcar, plantar cana-de-açúcar para produzir açúcar, né? E aí teria que ocupar. Então, letra A, vamos lá. Dividir o território em capitanias hereditárias cedidas aos donatários, né? Cedida aos donatários, que por sua vez distribuíram as terras em sesmarias a homens de posses que as demandaram. Muito bem, né? Tá aqui, muito importante isso aqui, é a letra A, né? De fato, é tudo aquilo que a gente viu. Eles vão chegar aqui, né? Vão ocupar, vão perceber que precisa administrar de uma forma melhor, porque sozinho não dá. Até a questão anterior trouxe isso, né? Letra B, vendeu as terras brasileiras, senhores de engenho já experientes. Não, nem engenho tinha aqui, né? A proposta era essa, né? Então, letra C, dividiu o território em governações vitalícias. Vitalícia quer dizer para sempre. Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses. Nada a ver, né? Então, na letra D diz, armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou um uso equânime, igualitário da terra entre colonos, índios e aliados. Ele aqui joga essa palavra equânime, né? Equânime quer dizer sem alteração, né? Igualitário de igual, ou seja, distribuiu as terras sem alteração, sem alterar nada, do jeito que ela estava desde que eles chegaram. Não foi assim, né? A gente sabe que altera tudo, com a chegada do europeu altera tudo, né? Desmatamento, poluição, né? Tanto a questão do espaço mesmo, né? Do espaço, da questão do território, como a mudança, né, em tudo, nos impactos em geral, né? Mesmo então, ó, veja a questão, né, universitária, mas aí dá para a gente responder tranquilamente, que a resposta é a letra A. Na sexta questão, vamos lá. Também aqui, ó, uma questão aí da Universidade de São Paulo. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através né? Então veja, 1534, a gente já pode se posicionar que é realmente que é a colonização de ocupação, né? De ocupar de fato. Então, não, o governo português concluiu que a única forma de ocupação no Brasil seria através da colonização. Tranquilo. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Simultâneo ao quê? Ao mesmo tempo. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através de quê? Né? Como foi feito essa colonização? Então vamos analisar. Letra A. Criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil? Não, né? Criação do sistema de governo geral em câmaras municipais? Também não. Letra C. Criação das capitanias hereditárias. Direto aqui, ó, né? Questãozinha aí, beleza para você. Outra questão, viu, de faculdade, de universidade aqui, ó, a nível universitário, FUVEST São Paulo. Que beleza, professor. Estou aqui no 7º ano já respondendo umas questões aí. Ó, os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Acreditar nos viajantes e missionários a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram: o que é decréscimo? O decréscimo é a diminuição, decresceu, diminuiu, abaixou, né? Então ele está falando aqui da população indígena, né? O que levou à diminuição da população indígena, né? Com a presença europeia aqui. Aí vamos lá na letra A. A captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata do Potosí, nada a ver, né? Letra B. As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. Aí a gente fica na expectativa. Será que é isso? As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre os índios e brancos, né?
Letra C. O canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos naturais. Quando ele fala dos naturais, ele está falando do indígena. Será que foi isso que levou, né, a diminuição? Claro que não. Nem B, nem C, né? Nem A, né? Então, A, B, C e D, completamente incorreto. Vamos prestar bem atenção na letra D, né? Porque ele quer dizer o que é que levou a essa diminuição, né, do indígena aqui. Primeiro, epidemias introduzidas pelo invasor europeu. Claro que sim. As epidemias são o quê? São as doenças. Por quê? Porque a defesa do corpo dos indígenas aqui não estavam preparados para esse tipo de enfermidade que chegava, né? As epidemias. Até uma gripe era um terror, né? Pelo invasor europeu. E a escravidão dos índios, né? Que justamente todo processo de escravidão é um processo violento. Não é mesmo? Um processo violento. Então a resposta aqui, letra D. Vamos para a 8ª questão. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, né, 1500 a 1530, foi marcado pelo... Né, o que é que marcou esse período? Letra A. Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. Então tá aqui, ó, a palavra escambo quer dizer troca do pau-brasil. Então é claro, tá aí, sem sombra de dúvida, que é a letra A, direitinho, não vamos nem perder tempo, né? Letra B, plantio e exploração do pau-brasil. Plantio e exploração do pau-brasil. Eles plantavam pau-brasil, veio só explorar. Explorar, né? Retiraram tanto que hoje a gente não vê nem mais um pezinho de pau-brasil aqui pra gente mostrar pro aluno. Ó, isso aqui é uma folha, não tem nem... tem gente ainda que tem às vezes aí no terreno. Se tem, segura esse pauzinho de pau-brasil, você tá garantindo aí um pedaço da nossa história. Letra C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Nada a ver. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. De várias... Não. Os primeiros aqui chegaram foram os jesuítas, né? Chegam franciscanos, de fato, depois, e aí é todo aquele processo de catequese. Beleza? Mas aí, ó, como alternativa correta, nós temos a letra A muito clara. Envio de expedições exploratórias, porque iria explorar o litoral, né? E pelo escambo, que é a troca, né, do pau-brasil, né? Ele trazia a mercadoria, entregava, retirava o pau-brasil. Muito mais de retirar, né? Então, na 9ª questão, tá aqui também uma questãozinha, né? Um nívelzinho mais elevado, ó, e grande, né? Vamos prestar atenção. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, preste atenção, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. Isso a gente já sabe. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estava voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem de Vasco da Gama no final do século XV havia sido monopolizado pelo Estado português. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade, né, com os interesses mercantilistas da época, como observou o navegante Américo Vespúcio. Após a exploração do litoral brasileiro, posso dizer que não encontramos nada de proveito. Então isso aí prova o que? Um desinteresse, né, da colônia portuguesa inicialmente, né? Um desinteresse pela colônia portuguesa, né? Inicialmente pela metrópole. Então a metrópole, né, estava ainda desinteressada nesse processo inicial, né, de 1500 a 1530. É isso que a gente vem conversando. Ele só botou umas palavrinhas bonitinhas e aumentou o texto, né? Beruti, 2004. Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que, né, o período aí, ó, de início, né? Vamos ver se está certo. Letra A. Desinteresse português pelo Brasil. Presta atenção. Até aí está corretinho, né? Desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos da colonização. Deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich.
Então aqui a gente já vê, né, coisa... Porque o interesse, né, não é uma questão de interesse só pelas terras. Na verdade, o tratado ele existe para que não se invada um lado ao outro, mas o interesse é querer tudo, né? Então vamos lá. Letra B. O maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. Não é por isso, né? Desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas. Quer dizer, eles se desinteressavam porque os indígenas realmente eram muito bravos, não deixavam... É por causa disso? Não, né? Quer dizer, vamos lá, presta atenção. Na letra D. Relativa ao descaso português pelo Brasil, nos primeiros 30 anos de história... E aí, muita atenção. Relativo descaso... O descaso é o quê? O desinteresse português pelo Brasil. Nos primeiros 30 anos de história... explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam os interesses daqueles que patrocinavam as expedições. Então a resposta aqui é a letra D, né? Porque inicialmente pensava-se, não tem ouro, porque na verdade aqui, né, a Europa está se vivendo ainda esse processo do metalismo, né, saindo do metalismo e introduzindo-se aí as práticas no mercantilismo. Então, mas o interesse central da coroa é encontrar metais preciosos, principalmente o ouro. Então não havia lá tanto interesse, né? Mas depois a coisa vai mudar, né? Pelo medo, né, da ocupação de outros na colônia. Ok? Então aí o gabarito letra D da questão 9. 10. Analise o texto ao lado e marque a alternativa correta. E aqui me faltou colocar o texto ao lado, mas vamos analisar aqui, viu? Analise o texto ao lado e marca a alternativa correta. A relação entre donatários, colonos e a coroa era determinada por uma carta de doação. A relação entre donatários e colonos e a coroa era determinada por uma carta de doação. Aqui a gente tem que lembrar simplesmente que o primeiro documento que era entregue da coroa, né, pontuando, né, ou seja, para dizer que você pode ir para lá, né, eu vou emprestar essas terras a você, né, era a carta de doação, né. Então aí a alternativa letra A, né. Vamos ver o B. O foral era o primeiro documento entregue ao donatário. Então aqui já morreu, porque o foral vai ser o segundo documento, onde ali ele ia colocar as obrigações, né, os direitos, né, do donatário, né, em relação à coroa, beleza? E não a primeira. O primeiro é a doação. Letra C. Os direitos e deveres dos donatários estavam expressos no foral. Os direitos e deveres dos donatários estavam expressos no foral. Até aí, beleza. Que eles eram entregues primeiramente pela coroa. Não, né? Não é, foi primeiramente a carta de doação. Letra D. A coroa portuguesa dava o direito de os filhos dos donatários se tornarem os proprietários vitalícios. Não, jamais proprietário, né? E muito menos vitalício, que quer dizer para sempre. Então, a resposta aqui, letra A. Beleza, até mesmo sem um textinho ao lado, porque tem tanto texto que a gente viu isso aí, nem precisa, a gente já vai direto. Ok, gente, estuda por aqui e vai dar tudo certinho.